Boa noite a todos, né? Muito obrigado pela participação. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de homenagear todas as pessoas que estão lutando contra coronavírus, né? Covid-19, pessoas de hospitais, trabalhadores que estão, por enquanto, presos em casa, professores, pessoas que já estão trabalhando, né? Empresários, né? Que estão ansiosos aí para poder trabalhar. Mas vamos lá, né? Sempre com pensamento positivo, somando esforços, né? Vamos vencer mais uma batalha aqui, né? E a UTS está colaborando com série de palestras, né? Para passar um pouquinho de conhecimento para todos que estão assistindo, para que quando terminar esse confinamento, né? Começar a trabalhar, saia de confinamento com mais conhecimento, né? Para poder enfrentar com maior conhecimento, né? A nova realidade, tá bom? A UTS do Japão, né? É subordinado ao Ministério de Economia, Indústria e Comércio, lá do Japão, e oferece bolsa de estudo, estágios para vários países, né? E existem associação AUTS em mais de 40 países e mais de 70 associações no mundo inteiro. Quer dizer, tem países que têm mais de uma associação, né? E no Brasil, nós somos mais de 2.000 associados, 2.000 membros, né, que foram treinados lá no Japão. E formamos a associação aqui, né? Então, professor Carlos Moretti, vou colocar slide da UTS, aproveitar e explicar aqui, né, o que é a UTS. Bom, a UTS tem como missão contribuir para o desenvolvimento econômico, social e tecnológico do Brasil e do Japão através do desenvolvimento dos recursos humanos das organizações brasileiras e pela promoção de cooperação entre empresas dos dois países. E nós temos como visão tornar-se uma entidade de excelência em desenvolvimento de recursos humanos e de promoção de negócios. Então, como é que a gente faz isso aí, né? Apoiar empresas com serviços de consultoria, treinamento gerencial, assessoria empresarial na implantação de programas de qualidade e melhoria de sistema de gestão no modelo japonês. Quer dizer, aqui no Brasil, nós damos assessoria, treinamento, consultoria, né, para várias empresas, para empresários, para executivos, para engenheiros, técnicos, né? E desenvolver recursos humanos chaves para empresas no Brasil e no Japão, enviando executivos e técnicos para programas de treinamento na UTS no Japão, ou trazendo especialistas japoneses para fazer treinamento aqui no Brasil, né? Ou nós mandamos executivos, empresários, técnicos, engenheiros para o Japão para fazer treinamento, ou trazemos especialistas, né, de renome mundial para fazer treinamento aqui no Brasil, né? Mas treinamento que a gente faz não é para estudantes, né? São para empresários, executivos, quer dizer, para pessoal que já são formados, né, que já está ocupando um certo nível na sociedade. E outro é apoiar empresas japonesas e brasileiras a fazerem negócios. Se tiver alguma empresa brasileira que queira fazer negócio com empresas japonesas, a gente faz essa apresentação. Ou empresas japonesas que queiram fazer negócio com empresários japoneses, com empresários brasileiros aqui no Brasil, a gente também faz essa apresentação, quer dizer, une as empresas dos dois países, né, para fazer negócios. E também promover cultura e cursos de língua japonesa para empresários que vêm do Japão, empresários que vão daqui para o Japão. E também damos aula de língua portuguesa para empresários que vêm lá do Japão para aqui para o Brasil. Tá bom? Vamos ver, então, outro slide. Aqueles que querem conhecer mais profundamente, né, a UTS, podem entrar aqui no site da UTS, né, www.autssp.com.br, ou mandar e-mail, né, adm@altssp.com.br, tá bom? Vamos lá, então, rapidamente para a palestra de hoje.
com o professor Dr. Paulino Francischini e o professor Carlos Moretti. Bom, muito obrigado a todos. Boa noite, Ixan. Agradecemos o convite da OTS para realizarmos essa palestra aqui. Queria fazer uma breve apresentação. Eu sou engenheiro formado pela Escola Politécnica, tenho trabalhado com melhoria contínua nos últimos 20 anos e tive o prazer de receber treinamento da AOTS, no convênio AOTS, lá no Japão. Trabalhei aqui também no Brasil e em alguns outros países, diretamente com 66 da Toyota, de vários outros países também. O Paulino, você quer se apresentar, por favor? Sim, então, Ixan, mais uma vez, muito obrigado, né, pelo convite. Eu sou Paulino Francischini, eu sou também engenheiro, né, lá pela Universidade de São Paulo, pela Escola Politécnica, e também sou professor, né, lá no Departamento de Engenharia de Produção. Eu também tenho trabalhado com Lean Manufacturing, Lean Service durante os últimos 20 anos também, né? E junto com o professor Carlos, a gente tem atuado aí nessa área aí em várias empresas, né? Muito bom. Carlos, manda um abraço. Tá ok, vamos lá. Muito bom. Qual é o nosso tema de hoje? Hoje nós vamos falar basicamente qual é o Lean mais adequado à minha organização, né? Há bastante tempo a gente sabe que o Lean é muito mais que um conjunto de ferramentas, né? Contudo, surge aí uma dúvida: que tipo de Lean que eu tenho que usar, né? Hoje a gente vê Lean Manufacturing, Lean Healthcare, Lean Logistics. A ideia desse webinar é dar aos participantes a ideia e argumentos para definir qual é o tipo de Lean mais apropriado para a sua empresa, para o seu modelo de negócio. Inicialmente, o que a gente tem visto, como o Paulino falou, a gente tem rodado bastante por aí, e a gente tem visto que muitas empresas, quando começam a jornada Lean, estão mais ou menos como o nosso amigo aqui. Eles sabem o ponto que eles saíram, mas a chegada não é tão boa. No início da década passada, foi feita uma entrevista com aproximadamente 450 empresas, né, e estavam utilizando o Lean Manufacturing. Essa pergunta foi feita para eles: bom, de quando vocês começaram a sua jornada, qual foi o seu resultado? Vocês fracassaram? Vocês atingiram parcialmente os seus objetivos ou vocês tiveram sucesso? Apenas 3 em cada 4 empresas elas falharam. 3 em cada 4 empresas falharam totalmente. E apenas 1 em cada 50 empresas teve sucesso. Mas por que será que isso acontece, né? Então, a primeira resposta já está clara, nós já falamos sobre isso. O uso de ferramentas. As pessoas pensam que usar a ferramenta é igual a aplicar o Lean. Elas confundem a parte com o todo, né? Se a gente for olhar lá, Toyota chama sistema Toyota de produção. É um sistema, não é um conjunto de ferramentas. Bom, mas isso já está mais ou menos claro. Porém, mais recentemente, conforme disse na introdução, as pessoas têm a dúvida: uso Lean Logistics, Healthcare, Service, Off? Que tipo de Lean eu vou usar? Bom, antes de entrar exatamente para responder essa pergunta, eu queria contar uma história para vocês. Eu pude, como eu disse na introdução, trabalhar com vários senseis. Andei foi uma experiência muito rica, né? E eu me lembro de 2 situações em que eu estava conversando com o sensei logo no começo, e eu perguntei para o meu sensei Fukamizu: Fukamizu-san,
o que é que você faz quando você começa uma implantação de Lean? Aí o Fukamizo falou para mim, Moretti-san, eu conecto os processos. Conecta processo, Fukamizo? Eu conecto processo. Conecto o processo, faz o problema aparecer, o problema aparece, resolve o problema, começou a implantação. Fukamizo, mas e mapa de fluxo de valor, 5S? Não. Conecta os processos. Mas por que você faz isso? Porque sim. Bom, para qualquer um que já trabalhou com um sensei, sabe que quando ele fala porque sim, é melhor você mudar de assunto. Ok, falei, bom, mas eu vou descobrir. Tive uma outra oportunidade trabalhando com o Elar-san. Elar, o que você faz quando você começa uma implantação? Moretti-san, eu crio padrões. Padroniza tudo, o problema começa a aparecer, resolveu o problema, começou a implantação. Mas em mapa de fluxo de valor, e 5S? Não. Cria padrão. Bom, isso me deixou muito curioso, né? Porque eles podiam falar, né? Porque sim, eu não ia poder falar nas minhas implantações, porque sim, cria padrão, conecta processo. Então eu fui atrás, eu fui querer entender o porquê. Comecei a olhar as empresas que têm o Lean implantado de uma forma eficaz. Então o que a gente percebeu? Que todas essas empresas têm muito bem definido o seu propósito, que é resolver os problemas dos clientes. Para atingir esse propósito, essas empresas têm processos enxutos, processos onde todas as atividades agregam valor, têm os meios adequados para conseguir esse processo ser bem-sucedido, tem capacidade e não gera espera. E esses processos são geridos e criados por pessoas. Bom, então nós precisamos entender as pessoas, qual que é a cultura dessas pessoas, se essas pessoas têm uma cultura de melhoria contínua enraizada no seu DNA. O próximo passo foi entender o que é a cultura organizacional. O que é a cultura organizacional de uma empresa? Então, nós fomos olhar e a gente chegou aqui nessa definição do Edgar Schein. Ele disse que a cultura organizacional, qualquer organização, é um conjunto de crenças que um determinado conjunto de elementos desenvolveu, né, para lidar com determinados tipos de problema que funcionaram tão bem que são ensinados, essas soluções são ensinadas para membros que chegam novos na empresa. Então, por exemplo, a empresa diz assim, olha, meu tempo de setup é muito grande. Então você faz um lote maior. Então, isso é uma solução que é ensinada desde o novo estagiário que entra ali na empresa. Setup muito longo, lote grande. Então, isso é uma crença. Tá? O Schein ainda disse o seguinte, que a cultura organizacional está dividida em 3 níveis. O nível do inconsciente, que são as crenças. O inconsciente é aquilo que a gente só acessa na hora que nós estamos dormindo. As normas, que é como as pessoas explicam o que elas fazem. E os artefatos, que é aquilo que um visitante vai ver, vai enxergar quando ele chegar na sua empresa. Então, crenças, normas e artefatos. Muito bom. A gente também foi dar uma olhada nas crenças. Aqui tem um zoom, aqui demos um zoom no círculo das crenças, né? Como é que são as crenças, as 4 crenças das pessoas da empresa convencional? Primeira crença que eles têm é que a gente tem que desenvolver processo para esconder os problemas. Veja, isso está no inconsciente da pessoa. Ela não fala isso naturalmente. Mas na empresa que não tem no DNA a melhoria contínua, problema é ruim. É ruim ter problema. Qual que é a segunda crença? Somente os especialistas resolvem problema. Eu não tenho nada a ver com isso. Então, eu estou lá na produção, ou eu estou no atendimento ao cliente, ou eu estou lá no trator, eu não tenho nada a ver com o problema. Chamo os especialistas.
A terceira crença é a seguinte: aquilo que eu aprendo é meu, eu não tenho que compartilhar. Se eu compartilhar o meu conhecimento, eu perco o meu emprego. Ou, às vezes, eu demorei 10 anos para aprender isso aqui, por que você já quer, de cara, você já quer saber? Por fim, a quarta crença, que os líderes, eles são ditadores, mas ditadores em qual sentido? No sentido que eles não têm tempo para desenvolver pessoas. Então, eles falam como que as pessoas têm que resolver os problemas. Vai lá no departamento tal e resolve esse problema desta maneira para mim. Vai lá na central do banco e resolve esse problema dessa maneira. Qual é o outro lado da moeda? O outro lado da moeda são as crenças das pessoas da empresa ali. Então, a primeira crença é a seguinte: nós temos que desenhar processo para que o problema seja notado imediatamente. O ruim não é ter problema. O ruim é ter o mesmo problema mais de uma vez. A segunda crença é que todos devem resolver problemas e promover a melhoria contínua dos processos. Todos, todos. Desde o operário, desde o enfermeiro, desde da pessoa que está lá no Gemba, na linha de frente, até o CEO da empresa. Todos resolvem problemas e melhoram e promovem a melhoria contínua dos processos. A terceira crença é o seguinte: quando nós resolvemos um problema ou melhoramos um processo, a gente gera conhecimento. Então, nós temos que compartilhar o conhecimento gerado na solução e melhoria de processos. E, por fim, líderes têm que desenvolver as 4 crenças nos membros da sua equipe. Bom, mas como que as pessoas verbalizam essas crenças? Porque, conforme eu disse para vocês, a crença está no inconsciente. Como é que elas verbalizam essas crenças? Através de normas. Então, como que eu consigo um processo que evidencia problema imediatamente? Através de padrões, conexões e caminhos. Então, quando eu conversei com os meus senseis, um deles falou conexão, o Camiso falou conexão, o Elar falou padrão, e terminaram no porque sim, porque a necessidade de desenhar um processo que evidenciava problema estava no inconsciente deles. E no inconsciente a gente não verbaliza. Então, para obter um processo que evidencia problema, eu tenho que ter padrões, conexões e caminhos. Como é que eu resolvo o problema? Ciclo PDCA. Como é que eu promovo melhoria de processo? Routine Planning. Como é que eu compartilho conhecimento? Com aprendizado lateral, o Yokoten. E como é que eu desenvolvo pessoas? Lean Leadership. E, por fim, pessoal, nesse último círculo aqui de fora, aí sim estão as tais ferramentas, né, que eu gosto de chamar de técnicas, que as pessoas veem quando vão numa fábrica que tem Lean. Eu tive na Toyota, no Japão, no programa da ALTES, nós visitamos uma fábrica e a gente vê isso aqui. A gente vê 5S, a gente vê trabalho padronizado, a gente vê Kanban. Agora, a gente não está vendo o que as pessoas creem, no que as pessoas creem. Então, na verdade, 5S é uma maneira de eu fazer os problemas aparecerem. Quando eu implanto o trabalho padronizado, é uma maneira de fazer os problemas aparecerem. E assim por diante. Aqui eu tenho os artefatos de solução de problema, artefato de solução de melhoria de processo, artefatos de compartilhamento de conhecimento e os artefatos aqui para a liderança. É muito importante, né? Nós já ouvimos falar como é que o líder vai no Gemba, né? Perguntar por quê, ver com os próprios olhos, né? Desafiar e respeitar o time. Mas por que ele está fazendo isso? Por que uma pessoa faz isso? Porque ele quer desenvolver as empresas. Então, utilizando essa técnica, essa metodologia, sabendo disso, a gente pergunta, bom, como que a gente faz para mudar uma cultura? Para mudar uma cultura, para mudar uma cultura, a gente não tenta mudar o que as pessoas pensam, a gente muda o jeito que elas fazem. Porque se a gente tentar mudar uma crença, a gente vai ficar brigando com a pessoa, não vamos conseguir.
muda o jeito que as pessoas fazem. Então, quando eu chego em alguma implantação, quando chega num impasse, eu falo assim, por favor, me dá o benefício da dúvida. Faz do jeito que eu estou te pedindo só para te mostrar que eu estou errado, só para me mostrar que eu estou errado. E aí a pessoa faz uma vez, dá certo, fala, aquele cara tem sorte. Faz 2 vezes, dá certo, aquele cara tem muita sorte. Faz na 3ª vez e dá certo, fala assim, opa, tem alguma coisa que esse cara está me falando que a gente precisa fazer. Então, a gente muda o que as pessoas fazem. Depois, elas acabam mudando quando elas pensam. Então, qual tipo de Lean que a gente precisa usar, pessoal? Na verdade, a gente entende que Lean Logistics, Manufacturing, Healthcare, Service, enfim, são maneiras de utilizar o quê? Utilizar simplesmente Lean. E foi assim, pessoal, que a gente fez implantações de Lean que vão desde uma fábrica de caderno, uma lavanderia industrial, uma plantação de cana-de-açúcar, outra lavanderia industrial, processo de serviço de pintura, lavanderia, uma autopeça, seguradora, corretora e hemodiálise. Então, todas elas, apesar de eu ter processos tão diferentes como uma hemodiálise e uma plantação de cana, o que nós fizemos? Nós desenvolvemos as 4 crenças nas pessoas dessas empresas, de maneira que eles entendessem que eles tinham que criar processo que evidencia problema imediatamente, todo mundo resolve problema, compartilhar o conhecimento e o líder tem que desenvolver pessoas. O que a gente chama de simplesmente Lean. Tá? Bom, não quer dizer que eu não tenha que aprender a fazer um mapa de fluxo de valor, não quer dizer que eu não tenha que aprender fazer trabalho padronizado. O importante é que a gente aprenda o propósito. Por que eu estou fazendo aquilo? Eu estou fazendo o 5S não é para deixar o Gemba limpinho. Para deixar o Gemba limpinho, eu compro uma vassoura. Eu estou fazendo o 5S para fazer os problemas aparecerem. Bom, agora nós vamos dar aqui vários exemplos de como nós colocamos isso em vários tipos de Gembas diferentes. Então, vamos lá. Como é que eu desenho o processo que evidencia padrão imediatamente? Evidencia problema imediatamente? Com padrões. Então, veja, está tudo limpinho. Se eu tiver um vazamento de óleo aqui, eu sei que tem um problema, evidenciei um problema. Se essa lata de lixo subir, eu sei que o que sumiu. Desenhei um processo que evidencia problema imediatamente. Coloco essas faixas nas pastas, nos arquivos. Se por acaso eu sumir uma pasta daqui, ou se essa pasta for arquivada numa prateleira errada, imediatamente eu vou ver que houve um problema. Olha aqui, outro ponto interessante. Está vendo essa fita laranja aqui no trator? O que acontece? De manhã, todo dia eles fazem uma checagem dos tratores, eles têm um checklist, primeiro eles foram treinados através de uma instrução de trabalho, tem um checklist, e quando tem algum problema que ele acha que dá para continuar até a hora do almoço, ele põe essa fita. Porque nós estamos falando, pessoal, de um Gemba de 30 mil metros quadrados. É um Gemba gigante, sobe, desce, é um Gemba gigante, é um Gemba diferente. Tá? Então, ele passa um rádio para o supervisor, e o supervisor, na hora do almoço, programa uma manutenção corretiva. Então, eu desenhei um processo que evidencia problema imediatamente. É lógico que, às vezes, as pessoas exageram um pouco, né? Eu nunca entendi isso aqui. Inclusive, eu estava com 2 senseis meus aqui, os 3 viemos tirar fotografia daqui. Isso aqui é a única razão que a gente entende, como nós estávamos ali na Califórnia, vizinho ali em San Diego, vizinho de Tijuana, a gente achou que, bom, quando tiver um terremoto, eles já sabem onde é que eles têm que construir a floreira novamente, porque não faz sentido. Outro ponto importante que a gente tem na gestão visual de desenhar problema é saber se o meu processo está atrasado ou adiantado. Bom, isso pode ser num laboratório de calibração de instrumento, numa célula de montagem ou numa fazenda.
eu preciso saber se meu projeto está atrasado ou adiantado. Quadro hora a hora. Eu uso ele lá na fábrica e uso também aqui no plantio de cana-de-açúcar. Só que tem que ter uma pequena adaptação, né? Por quê? Porque eles plantam hectares. Então, no começo do projeto, eles mediam mensalmente quantos hectares eles haviam plantado. Aí nós falamos assim, não, vamos medir isso diariamente. Já foi uma grande mudança de paradigma. E no fim nós falamos, vamos medir isso hora a hora. Mas como que nós vamos medir isso aí hora a hora? Então a gente fez o seguinte, 1 hectare, pessoal, conforme eu falei, são 10 mil metros quadrados. E a gente mediu e chegou à conclusão que aqui são as mudas de cana, né? São aqueles toletes de cana, que 1 hectare precisa de 4 caixotes desse aqui. Então, ao invés de contar hectare, a gente começou a contar caixote. E aí ele ia fazendo a planilha hora a hora e ia marcando os problemas, quanto ele deveria ter plantado, quanto que ele efetivamente plantou e por que ele não plantou. Tá? Então, ele desenhou um processo que evidenciava o problema imediatamente. Outra maneira de evidenciar problemas é com as instruções de trabalho, né? Instrução de trabalho, seja aqui na roça, seja lá na fábrica, na célula de montagem ou lá no escritório. São instruções de trabalho. Outro artefato é o paucaioquê, seja aqui na montagem, seja no carro, ou seja aqui na corretora de seguros, que ela tem uma cobertura que só pode ir até 30 mil reais. Mais que 30 mil reais, ele não pode, então, para o processo automaticamente. Aqui, pessoal, um estudo de caso interessante que nós fizemos de aplicação do trabalho padronizado aqui nessa peça. Essa peça vai de fora a fora daqui no carro, tá? O crossbeam. Então, essa era a maneira que ele trabalhava antes. Lógico que se ele trabalhasse nessa velocidade, não precisaríamos implantar o Lean, né? Olha o tempo de espera que tinha. Aí essa peça ia para uma outra operação. Mas antes tinha um buffer de peças. O processo estava desconectado. Aí vinha numa outra operação, fazia a calibragem. Depois a gravação. E, por fim, ela foi adesivada. Bom, o que tem de interessante aqui, além de aplicar Yamazumi, além de aplicar TCTP, é que esse trabalho foi feito por elementos que tinham sido tirados de uma outra célula, que diminuímos, então nós ensinamos essa técnica para esse pessoal, e esse pessoal gerou essa nova célula, né, que ficou dessa maneira. Outro ponto importante a ressaltar é que as pessoas confundem produtividade com colocar robô. Esse é um exemplo onde nós tínhamos robô e a empresa não era produtiva nessa peça, pelo menos. Então, enquanto está soldando, ele vai fazendo as outras operações das outras peças, de uma peça que já estava pronta. A peça ainda quente, né? Não dava mais tempo de esfriar, porque estava fazendo em fluxo. Já adesivou, já gravou. E agora... Interessante foi que eles descobriram que tinha tempo para fazer uma outra peça do lado do carrossel do robô, né? Então, enquanto ainda estava no ciclo de solda da primeira peça,
utilizou o carrossel de solda para fazer uma outra peça. E deu uma descansadinha, que a vida é uma só também, né, pessoal? Não adianta também querer só trabalhar. Muito bom. Então, aí nós falamos de padrões, agora nós vamos falar dos caminhos. Caminhos de produtos e serviços devem ser simples, diretos e pré-especificados. Isso aqui é uma lavanderia industrial, de uma daquelas que nós falamos, e nós fizemos lá o diagrama de espaguete das pessoas, né, que vinham buscar as luvas, os aventais lavados aqui e levavam aqui para a fábrica. Então, nós fizemos um diagrama de espaguete e, como sempre, o primeiro diagrama fica com essa cara. Nós aplicamos, as pessoas andavam por volta de 2 quilômetros, 2,5 quilômetros por dia, aí, as pessoas que trabalhavam, né? Modificamos, fizemos um processo para desenhar, desenhamos um processo para que o problema fosse notado imediatamente, desenhamos uma célula e ele ganhou literalmente meia fábrica. Anos depois, ele pôs mais uma fábrica aqui dentro, no mesmo galpão. Tá? Esse caso é interessante na sala de hemodiálise, para vocês verem o caminho que o paciente fazia lá dentro da clínica. Ele chegava, preenchia uma ficha, esperava na recepção, depois ele ia para a sala do médico, voltava para a recepção, depois ele ia para o psicólogo, voltava para a recepção, ia para a enfermaria, voltava para a recepção, aí sim ia fazer hemodiálise e aí ia embora. Isso tudo com pacientes que queriam, que não podem ficar andando, porque eles estão fazendo hemodiálise. Então, o que a gente fez? Criou um caminho bem claro e definido. A gente fez o seguinte, ele já preenchia a ficha em casa, não? Fizemos um setup externo, aguardava na recepção, ia para uma única sala, na mesma sala, depois passava no mesmo consultório, digo, o médico, o psicólogo e a enfermeira. Fazer hemodiálise e ir embora. Então, simplificamos o caminho. Ou também podemos simplificar o caminho nas telas de computador. Então, veja, nós tínhamos um cliente onde, para fazer um registro de um sinistro, ele passava por 35 telas 1.100 vezes ao dia. Conversamos com o pessoal da informática e conseguimos condensar isso em apenas 2 telas. Então, ele ganhou 4 segundos. Nesse processo, mas 4 segundos multiplicado pelo número de operadores, multiplicado pelo número de vezes que isso era feito, deu quase 2 homens por mês. Então, veja, a gente vê muito, são caminhos pré-definidos. Às vezes a gente assusta. Então, por exemplo, se eu quiser, eu nunca entendi isso também, se eu quiser ir para a Avenida Bolívar, eu posso vir para cá ou posso vir para cá. Então, aqui eu não tenho um caminho bem definido. Isso às vezes acontece na fábrica. Então, os gerentes de produção ficam bravos conosco quando nós falamos que determinada peça tem que ser feita num único caminho, né? Não pode usar qualquer prensa, por exemplo, que é o caso aqui, para fazer essa peça. Então, ele fica bravo. Mas quando eu faço um único caminho, eu começo a fazer o problema aparecer. Eu necessito de multifuncionalidade, necessito que as prensas estejam com a manutenção em dia. Por fim, conexões. As conexões entre clientes e fornecedores têm que ser binárias. Então, o que eu tenho? Eu tenho lá a conexão do tipo FIFO. Né? Então, veja aqui, não sei se você consegue ver, mas eu tenho aqui as faixinhas vermelhas, amarelas e verdes. Quando chega aqui no vermelho, eu tenho que ligar essa máquina para produzir. Tem a concessionária da Toyota, que aqui, olha só, se ele tiver mais do que 2 carros aguardando para inspeção, ele já é um problema. Então, ele tem que acionar a cadeia de ajuda. Então, é uma conexão entre 2 processos e a conexão mostra o problema. Ou então, aqui no trabalho padronizado, lá na corretora, onde ele fala que ele tem que ter um buffer de, no máximo, 5 apólices. Se eu tiver mais que 5 apólices aguardando aqui, eu tenho um problema, preciso acionar a cadeia de ajuda. Para checar conexões, a gente usa mapas de fluxo de valor. Eu posso usar aqui mapa de fluxo de valor, esse está mais bonitinho,
ou os mapas no famosos post-its, ou então aqui com papel de parede. Mas o que eu estou checando é o quê? A conexão. E alguns exemplos, a gente foi lá numa empresa que fabrica argamassa, com a conexão caiu de 3 meses para 1 mês o estoque de areia. Aqui numa empresa que fabrica biquínis, nós passamos de 2,2 meses para 0 o estoque. Então, eles ganharam 2 salas, eles iam construir uma outra fábrica e não construíram mais. Essa é uma técnica que nós também usamos para checar conexões de processos de seguros. Perdão, processos administrativos. O famoso Kanban. E o Kanban na minha geladeira, pessoal. Aqui é muito simples. Quando acaba alguma coisa, já vai lá e já marca. Ou seja, dá para fazer também em casa. Os aeroportos e as companhias aéreas mais pontuais do mundo estão no Japão. E o correspondente Roberto Kovalik mostra como os japoneses atingiram essa eficiência. Um dia tranquilo no escritório da companhia aérea, até que o sistema de som faz o alerta. Os funcionários largam o trabalho. Pela pressa, dá para imaginar que houve um incêndio, um acidente. É outro tipo de emergência. Um avião pousa com 22 minutos de atraso. A missão dos engravatados do escritório é ajudar o pessoal da faxina a limpar o avião para o próximo voo. A companhia aérea calcula que esta mãozinha da turma do escritório ajuda o avião a recuperar 5 minutos do atraso. Parece pouco, mas dezenas de iniciativas como esta fazem uma grande diferença. O Japão tem os 2 aeroportos e as 2 companhias aéreas mais pontuais do mundo. Bom, agora passamos para o segundo quarto da nossa mandala. Vamos falar sobre a crença número 2. Todos devemos solucionar problema e promover melhoria contínua. Quer dizer, às vezes algumas pessoas não têm isso muito claro, né? Vamos lá, solução de problema. Isso aqui é o Gemba, lá na roça, pessoal. Não sei se vocês são caipiras da cidade grande como eu, mas eu não conheci isso aqui. Então, todos os dias eles pegam o pior problema daquela folha que eles anotam e vêm aqui e fazem solução de problema. Ou também pode fazer o A3. O A3 eu posso usar uma fábrica, problema de falta de muda. Melhorias. Como é que deve ser a melhoria? Deve ser executada com o método científico sob a orientação de um professor e no nível hierárquico mais baixo da organização. Então, a gente usa o Kaizen Teian, né? Então, veja, isso é a ideia da própria pessoa, do próprio operador. Lá na roça, nós não precisamos ter pessoas com PhD para fazer Kaizen. Nós temos lá pessoal com 2º grau incompleto. E olha cada Kaizen interessante. O que acontecia aqui? Ele vinha rodando e jogando tubo. Só que você com a câmera vendo se está acabando ou não. Então, quando você for fazer a volta aqui na frente, você já reabastece. Como que é o Kaizen Teian? O Kaizen Teian é treinamento, mentoria do líder, preenchimento, avaliação, 1 ponto para o PDCA ok, 1 ponto para a implementação e uma premiação. É uma maneira muito simples, por exemplo, de resolver uma crise onde um de nossos clientes teve um acidente fatal numa planta e, a partir de então, ele colocou que Kaizens de segurança tinham um valor dobrado. Então, quase que instantaneamente, os Kaizens passaram a ser de segurança na sua maioria, porque a turma queria ganhar o prêmio. Por fim, pessoal, nós temos que compartilhar o conhecimento. Como é que compartilhamos o conhecimento? Com os quadros de Yokoten. E esse é um quadro de Yokoten muito interessante, porque é um quadro
que fica no posto de gasolina, onde o pessoal pega o ônibus para ir para a roça. Estamos chegando no fim aqui, pessoal. Líder igual a mestre. O líder deve disseminar as crenças entre os 4 membros da sua equipe. Perguntaram para o Masaki Imai do que depende o sucesso de uma implantação e manutenção do Lean. Ele falou de 3 coisas: comprometimento da liderança e comprometimento da liderança. Infelizmente, a gente vê várias situações onde a liderança não está comprometida. Então, veja, eu tenho aqui um baita sistema, um baita 5S, mas está me falando aqui que no máximo 4. A gente vai olhar, perdão, aqui o de baixo. Eu tenho 6. Ou então, nesse hospital, que o número do carrinho é, onde vem o medicamento, é o 2700-10, e o leito é o 2700.3. Ou seja, a liderança não está comprometida com o sistema. Porque se eu vi, o líder, se tivesse feito um Gemba Walk, teria visto. Então, pessoal, isso aí é simples, é o que nós chamamos de simplesmente Lean. E os resultados são os famosos ganhos de 2 dígitos, né? Então, multinacional do ramo de seguros diminuiu de 10 para 2 dias o número de inventário, do ramo alimentício de 12 para 6. O tempo de treinamento de admissão passou de 10 para 7. O tempo de emissão de uma proposta passou de 8 horas para 2 horas. O lead time eram 52 dias úteis, passou para 11, enfim. São os famosos operador logístico, passou de dock to stock de 4 horas, dobrou durante o tempo do projeto. Enfim, os resultados são os resultados de 2 dígitos. Ganho de 50% de produtividade em 4 anos, ou aqui 73% de produtividade em 4 anos. Mas o melhor resultado, pessoal, é esse aqui. My name is Bridie Tucker. I've been here for 8.5 years. I love working at Toyota. As sad as that may be, but I'm very proud of what I do. And one of my roles here is working on trim. Trim, that's the start of the assembly process. We fit all the bits underneath the carpets that you don't tend to see. We take great pride in what it is that we do. We take ownership and responsibility for the quality and safety of every car that we build. It's my Toyota. Fala, Gisele, você achou que fosse dar certo, Gisele? Não, e aí? Não acreditava nem um pouco. E aí? Aí depois fui começando a acreditar. Aí depois, hoje em dia, eu acredito. Acredita? Acredito. Agora ficou mais distribuído que a responsabilidade, que antes era nas costas de 1 ou 2 pessoas só. Agora a responsabilidade é da equipe em geral. No começo eu fiquei desesperada, mas eu já conheci esse sistema de Kaizen, porque eu trabalhei na metalúrgica, né? Então eu já conheci um pouquinho. Mas eu achei bom, assim, porque melhorou muito. Hoje nós somos uma equipe e antes eu era sozinha. Vocês pensam em voltar, não? Se falar para voltar, volta. O pessoal vai lá. Não, obrigada, faz o Kaizen. O Eduardo passou o rádio assim, né, pra mim e falou: Zé Góes, rapaz, nós vai mudar, começa a arrumar os trens. Na hora que ele chegou, os trens já estavam arrumados e a metade do maquinário já estava tudo na beira do asfalto ali, ó. Ele foi lá na roça, quando ele voltou, a última máquina já vinha atrás já. Foi meia hora, nós estávamos com o maquinário aqui dentro dessa roça aqui. Isso depois que pôs a instrução de trabalho? Depois que pôs a instrução de trabalho. Certo que melhorando, né? Melhorando. Um dia nós andamos mais rápido um pouquinho, outro dia foi mais rápido mais um pouquinho, outro dia nós foi mais rápido um pouquinho e ontem nós conseguimos fazer a mudança mais rápida de todo o tempo que eu estou aqui. Então, antes de terminar, eu deixo para vocês aqui uma pergunta. Onde é que a sua empresa, onde é que você estará nesse gráfico de pizza aqui daqui a um ano? Eu agradeço a oportunidade e nós vamos abrir aí para perguntas e respostas. Muito obrigado, professor Carlos. Isso, poderia tirar aí o compartilhamento. Obrigado. Foi ótimo a apresentação. Tem algumas perguntas aqui, vou dar uma lida aqui para o senhor poder responder para a gente.
Então, a primeira pergunta aqui é do Carlos Souza, tá, o casal. Boa noite. Qual a opinião dos senhores no que diz respeito à tendência das empresas em implementar ferramentas isoladas sem considerar o sistema? Vai cair naqueles 3/4 que falham, 75%. Vai ter algumas melhorias pontuais, mas não vai conseguir avançar. Vai melhorar certamente de onde estava, mas é difícil saber se vai manter, mas não vai chegar no pleno potencial, porque não é ferramenta, é cultura. Sim. E até depois tem uma pergunta um pouco ligada a essa, mas o Carlos também perguntou uma outra coisa aqui. Vocês têm experiência de implantação do Lean em concessionárias de serviço público, como, por exemplo, energia elétrica ou saneamento? E poderia citar exemplos? Eu não tenho. Eu sei que houve num congresso que eu fui, tinha uma pessoa falando sobre isso. Eu particularmente não tenho. Mas, assim, é desenvolver as 4 crenças, não tenho dúvida. É desenvolver as 4 crenças. Mas eu não tenho experiência nesse tipo de implantação. Tá, o professor Paulino... Eu tive experiência lá com a implantação de 5S, né, em cartórios, né, foram 2 cartórios aí que eu tive implantação de 5S, 5S também em saneamento. Né? Foi uma das ferramentas, né? Foi um projeto específico de 5S, né? E teve sucesso, né? Mas tudo depende, né? No caso do cartório lá, depende do juiz, alguém encampar, né? A liderança pegar para si esse projeto, né? Porque senão você implanta, né? E um mês depois volta tudo para trás, né? Então 5S que é mais difícil manter do que implantar, né? Mas e depois o seguinte, eles não tinham essa visão sistêmica de que 5S serve para você expor o problema, né? Para você mostrar o problema, né? Eles simplesmente queria deixar organizado, né? Então foi esse ponto aí, né, que o projeto não foi para frente, né? Que era uma aplicação de uma ferramenta isolada. Certo. E aí nós caímos de novo naquela questão da liderança, né? Como todos, se a gente não consegue realmente comprometimento da liderança, a gente não consegue fazer uma implantação de sucesso, né? Tem mais uma... Nesse caso específico desse cartório, né, é um cartório que tinha 2 juízas, né? Tá vendo? E era impressionante como as 2 tratavam o problema. Uma estava muito engajada, né, colaborava, e a outra é aquela voz do contra, né? Então, você tinha dentro do mesmo ambiente, você tinha 2 líderes, um puxando para cima, outro puxando para baixo, né? E o professor Carlos aí pode ter testemunha que sempre puxar para baixo é bem mais fácil, né? Sem dúvida. Bom, o Moretti perguntou agora aqui para o professor Carlos, em relação na verdade, ao que o senhor apresentou, né? Ele falou assim, 2 homens foram mandados embora, no caso das 35 telas para 2 telas? Não. É uma economia equivalente a 2 homens hora. 2 homens mês. Mas o que foi feito é que o estoque de casos baixou de 10 para 2 dias. E em um determinado momento, quando esse estoque de casos baixou, foi mantido nesse nível. Mas não foi mandado embora. Sim. Posso complementar, Carlos? Por favor, Paulinho. Sabe, o Lean, né, ele utiliza o trabalho em equipe, né? Então, você tem os grupos Kaizen, né? Você sempre utiliza o conhecimento tácito dos operadores lá para você fazer a melhoria, né? Então, uma das coisas é o seguinte, bom, você utiliza o conhecimento do operador para fazer melhoria. E como prêmio,
você manda ele embora, né? Então, tá entendendo que é dissociado do conceito de Lean, né? Então, o que você faz? Você não pode usar esse argumento, né? Você usa a rotatividade da pessoa, porque o Lean é trabalho em equipe, as sugestões vêm do nível mais operacional, e você não pode premiar uma melhoria mandando quem deu a sugestão embora, né? Para que eu vou fazer outra melhoria se eu vou colocar em risco o meu próprio emprego? Isso mesmo. Se a gente quiser acabar com um programa de melhoria, um programa de Kaizen, é só mandar embora depois do primeiro projeto que já acabou. Ninguém mais faz nada de melhoria, certo? A gente que lida com isso sabe que essa aqui é a realidade. Então, realmente, é ir por esse lado, né? A gente tem que incentivar que faça a melhoria, e quem fez a melhoria, na verdade, ele tem um benefício e não uma piora, né? Tem mais uma pergunta aqui, eu acho que dá tempo para mais uma, depois eu faço no final as outras, tá? O Frederico Andrade, ele falou o seguinte: o varejo é caracterizado por possuir muitos fornecedores, uso de mão de obra intensiva, sazonalidades nas semanas, nos meses e muitas promoções que desnivelam a demanda. Por onde começar o Lean no varejo, além da implementação da cultura? Na verdade, a ideia de começar no varejo, em que lado do balcão que ele está? Ele está distribuindo para o varejo? Ele está... Mas vamos supor que ele estivesse distribuindo para o varejo. De novo, começa criando padrões. Cria padrão. Se você tiver um trabalho padronizado, certamente essa demanda ela vai poder ser enxergada, né, em número de operadores que você precisa. E aí, então, porque o que acontece para o distribuidor é que o TACT varia, né? Quando fazem essas promoções, o TACT acaba variando. Então, o número de operadores acaba variando. Então, o que eu sugiro é que comece desse lado do balcão do distribuidor, tá? Fazendo um trabalho padronizado. Então, você primeiro acerta o Gemba, fazendo 5S, deixando o Gemba sempre da mesma maneira. Cria o trabalho padronizado, as instruções de trabalho, os DTM, os DTPs, tal. E aí vai começar a aparecer problema, como disse o Fukamizo, né? Criou problema, ensina o povo a resolver problema. Aí você já está fomentando a cultura. Eu tenho dois exemplos. Posso complementar? Lógico, sim. Eu tenho dois exemplos, né? Um é de um grande fabricante lá de cosméticos, né? Que ela tem as consultoras, né? Então que tinha as cotas de vendas, né? Então o que acontecia? Chegava no próximo ao fim do mês, para as consultoras lá cumprirem a meta, elas começavam a fazer promoções, né? Então, o que acontecia? Chegava no fim do mês, a demanda, né, das consultoras lá subia, né? E isso daí a logística sofria, né, com esse aumento de demanda, né? Qual foi a solução que eles deram lá, né? Eles dividiram as consultoras em 4 grupos, né? Cada semana, um grupo fecha a meta, né? Então, o que aconteceu? A demanda ela foi nivelada, tá vendo? Então, em vez de todo mundo fechar a cota, né? Fechar a cota no final do mês, dividir em 4 grupos, cada grupo fecha a cota numa semana. Então, você tem uma rotatividade, nivelou a demanda, né? Outro exemplo é quando você tem várias lojas de shopping lá, de restaurante, né? Que eles tinham um problema que esses barzinhos assim, né? Restaurante, barzinho, que eles tinham um problema que você tinha demanda da happy hour, né? Que era mais ou menos das 6h30 às 9h, né? E tinha outra demanda que era a pessoa que ia jantar, né? Então essa ia jantar começava às 8h e ia até às 10h. Só que entre 7h30, 8h e 9h, você
superpunha as duas demandas, né? Então dava um pico de demanda, né, nesse horário aí. O que eles fizeram? Promoções, né? Então, por exemplo, uma delas oferece chopp duplo, né, até às 8 horas. Então, o que ele fez? Ele puxou a demanda dos clientes happy hour para mais cedo, né? E a outra vai fica mais tarde. Então, ele tirou, né, o pico de demanda, assim, separando as duas demandas, né? Terceiro exemplo, que não é muito de varejo, mas você pode utilizar agendamento, né? Então, às vezes você, para evitar picos, né, de prestação de serviço, você agenda o serviço, né? Varejo é meio difícil de fazer isso daí, mas se você puder utilizar o agendamento, né, tipo poupa tempo, utiliza isso daí, né? Você pode utilizar também essa ferramenta. Perfeito. Fazer o nivelamento, né, o rei Junca, né, que a gente chama, né? Fazer, né, esse balanceamento, que é para evitar o que a gente chama do murar, né? Que a gente não pode ter nem o murir, nem o mudar, nem o murar, né? Mas é isso aí, é uma ferramenta. Você deu 3 ótimos exemplos aí para nós. Ô, professor Paulino, vamos continuar então? E aí no final a gente abre novamente para perguntas e respostas, pode ser? Então, professor Carlos, por favor, poderia colocar a apresentação? Sim, sim. Pode prosseguir, Paulino. Professor Paulino, pode apresentar. Quero desculpar, por favor. Essa daí o professor Carlos falou sobre as várias faces aí do Lean, né? Então eu tentei organizar, né, esses vários aspectos aí do Lean, né, que bom, primeiro começou com esse livro aí, o Lean Thinking, né, que ele foi editado em 96 pelo Womack, né, e Jones, né? O primeiro era professor lá do MIT, né, e o Jones era um consultor, né, que ele basicamente foi uma americanizada lá do sistema Toyota de produção, né? Então é o seguinte, como o Lean Thinking ele foi muito focado em produção de carro, né? Então surgiu lá o Lean Manufacturing, né? Então foi o primeiro filhote lá, que era basicamente utilizar essas ferramentas, né, em manufatura. O Lean Manufacturing então deu um filhote, né, que é o Lean Construction. Vocês também já tiveram, né, um webinar sobre esse assunto, né? Aí descobriram lá que ele também serve em serviços, né? Então surgiu o termo lá, o Lean Service, né, que é exatamente o mesmo processo, né, só que aplicado a serviços, né? O Lean Service então deu 2 filhotes, né, que é o Lean Office, que é em processos administrativos, e lá na universidade a grande vedete aí é o Lean Healthcare, né? No caso de supply chain, né, quer dizer, para logística supply chain, né, surgiu lá o Lean Supply Chain, né, e que deu também um filhote, né, que é o Lean Warehousing, né? O warehousing é dentro do armazém, né? Mas como o professor Carlos bem explicou, isso daí são nuances, né? Quer dizer, o conceito Lean ele está por trás de tudo isso daí, né? É um erro muito grande aí que às vezes a gente tem, né? Eu já ouvi várias vezes em treinamento, né? Em suma, eles diziam o seguinte: olha, tudo que você está ensinando aí sobre Lean, sobre gerenciamento da produção, sobre isso, vale para todas as empresas do mundo, menos na minha,
né? Porque a minha é diferente, né? Então, se a gente tem esse conceito, né, de que a minha empresa é diferente, não é. Né? Nossa empresa não é diferente. Tem algumas nuances aí, mas o processo, né, tem exatamente os passos, tem os 7 desperdícios lá, acontece em todo lugar. Né? Nós vamos ter que aprender a enxergar. Tá vendo? Vocês não vão ter que só aprender a enxergar, mas os conceitos são os mesmos. Tá vendo? Essa é basicamente o ensinamento que a gente quer dar para vocês hoje. Né? Então, tem algumas empresas, tipo, para projeto, pessoal, já fica um pouco mais difícil implantar o Lean, mas conseguiram, né? Conhece a metodologia Scrum? Né? Pois é, pessoal, tem Gemba Daily Meeting, tem o Kanban, tem as cerimônias, é o Lean aplicado, né, em projetos. Tá vendo? Então, no próximo slide, né, eu vou... por favor, Carlos. Né? Tá vendo a clínica Fyodorov? Né? É a aplicação, pessoal, linha de montagem, só que em cirurgia. Né? Então, a gente pensa lá, a cirurgia é um negócio extremamente complicado. Não conseguiram fazer isso daí. Ó. Tá vendo? Utilizar o conceito de Lean em cirurgia. Né? Lógico, é um processo focado, né, só em cirurgias oftalmológicas. Né? Mas dá para notar que, pensando, né, aplicando os conceitos Lean, né, no processo produtivo, dá para fazer isso aí. Tá vendo? Então, tá vendo? É uma linha de montagem. Você tem essa roda aí, tá vendo? Esse círculo aí roda, né? Os equipamentos ficam fixos. Tá vendo? Cada um tem um trabalho padronizado, fixo, tem estações de trabalho, né? E cada um faz uma parte. Né? O primeiro posiciona o paciente, o segundo faz da anestesia, o terceiro faz a primeira incisão e assim por diante. Tá vendo? O paciente é que caminha exatamente igual a uma linha de montagem, só que é para cirurgia. Né? No próximo slide, né, vocês podem ver, Carlos, isso. Tá vendo? Existe Heijunka Box em manufatura, como o professor Carlos colocou, e também existe Heijunka Box em serviços. Né? Você tem o conceito de Heijunka em manufatura, né? E você tem o conceito de Heijunka, como eu comentei, em serviço também. E é trabalho padronizado. Tá vendo? Então, no caso aí de uma revisão de carro, né? Você pede, por exemplo, uma higienização do ar-condicionado, você não tem todo o tempo do mundo fazer essa higienização, tem um tempo padrão lá para você fazer, tá vendo? Que é acrescentado ou tirado dependendo, né, do pedido do cliente. E você homogeniza, né, a carga de trabalho entre todas as equipes. Né? E tem uma gestão visual, vocês podem ver aí à direita. Né? Quer dizer, você tem aí um Heijunka Box, né? Que a folha de serviço é exatamente do tamanho do tempo padrão para a realização daquele serviço. Está vendo lá a pessoa colocando, né, no quadro. Né? No próximo slide, isso, gestão visual. Né? O professor Carlos colocou, olha, tem gestão visual em manufatura, né? E tem gestão visual em serviços. Em hospital, aí, o Lean Healthcare, né, às vezes para resolver o problema tem coisas muito simples, tem coisas mais complicadas também, como né, o direcionamento de vagas. Né? Mas você pode resolver problemas, né, de tráfego de cliente simplesmente colocando uma linha colorida no chão. Tá vendo? Então, o problema é o mesmo em fábrica. É o mesmo problema de serviço, o mesmo problema do hospital, né? E o conceito é o mesmo. No próximo slide, a gente tem outro exemplo. Tá vendo? Layout e manufatura,
né, em que você anda muito, e tem um layout em serviços, né, em que o professor Carlos mostrou aquele caso, né, de que várias telas, a navegação de várias telas, você pode jogar numa só. Né? Então, isso daí, quando entra melhorias em TI, né, o professor Carlos também é testemunha que gera um gargalo, né? Tá vendo? Porque aí lota a TI, né, de trabalho, e aí gera o gargalo lá na TI. Né? Porque às vezes tá demorando muito para atender, porque ele fica perdendo tempo navegando em tela. Né? E isso daí pode ser resolvido, né, com ferramentas muito simples. No próximo slide, né, tá vendo? Vocês podem ver, ó, célula de manufatura e o mesmo conceito em célula de serviço. Né? Então, tem um grande banco lá que, por exemplo, para financiamentos imobiliários. É uma família né, do mesmo jeito, você tem uma família de peças, você tem uma família de serviços. Né? Então, financiamento imobiliário é uma família de serviços que ele é tratado numa célula de serviços. Né? Também, Carlos, próximo slide, por favor. Está vendo? Poca-yoke Manufatura. Né? E você tem o mesmo conceito. Né? O conceito é você evitar o erro do operador. Né? Tem um conceito que se aplicou em manufatura de pinos com diâmetros diferentes, que se você inverter, você não monta. Né? E tem o conceito de poca-yoke em serviços. Né? Um exemplo aí é o erro de você colocar o conteúdo de uma carta com o endereço no envelope de outro. Então, você tem um jeito de evitar isso daí colocando essa janelinha, né? Que ela casa com o endereço, né, que está na correspondência. Tá vendo? No caso de administrar remédios errados, você tem essas pulseiras aí que a gente costuma ver em hospitais. Aí você tem, por tecnologia, né, você tem uma checagem da pulseira com o remédio, né, que você vai administrar. Então, o computador faz essa checagem aí. Outro muito simples também de poka-yoke, né, CPF. Né? CPF, ele é um poka-yoke. Né? Ele evita... Se você errar nos números, né, aquele 12 lá né, traço 12, que vocês podem ver embaixo, ele é um dígito de controle. Né? Qualquer erro que você cometa ao digitar o número, você tem uma checagem, você para o processo. É exatamente o mesmo conceito, né, que você tem em manufatura. Então, o que vale é o conceito. No próximo slide, tá vendo? Kanban em manufatura, tá vendo? Com o supermercado, e você tem o mesmo conceito de Kanban em serviços. O caso mais, né, que eu acho que todo mundo conhece, é o caso de frigobar. Tá vendo? Então, você tem uma gestão visual aí, né, e você tem um padrão que a arrumadeira conhece. Então, qual é o conceito? Só trabalha se tiver demanda. Né? No frigobar é exatamente o mesmo conceito. Né? Então, se você consumir uma Coca-Cola, ela vai repor uma Coca-Cola. Se você consumir 2 cervejas, ela repõe 2 cervejas. Se você não consumir nada, não repõe nada. Tá vendo? Ali num pet shop, né, mais à direita, vocês podem ver aí que você tem o em uso, né, e a reposição está em cima. Né? Em lanchonete, antigamente tinha lá no McDonald's, né, que também tinha Kanban. Tá vendo? Tinha uma rampinha aí que era uma gestão visual, né, que você colocava o número de sanduíches adequado, né, àquela demanda prevista. Né? Próximo slide, né, tem o conceito lá de VSM em manufatura, tá vendo? E é exatamente o mesmo conceito de VSM em serviços. Tá vendo? Você vem lá de um pronto-socorro. Né? Então, a diferença de manufatura é que você tem o cliente de um lado e o fornecedor do outro.
né? Tem cliente e fornecedor, né? De quem você recebe e para quem você manda, né, o seu produto. Em serviços, né, é um só. Então, o cliente dispara o serviço e ele recebe o produto, né? No caso aí, uma mudança de estado. Tá vendo? Então, fora isso, você tem os conceitos lá exatamente iguais, quer dizer, como o cliente vai passando pelos processos, né, pelas atividades do processo, né? Próximo slide. Você tem lá também, olha, rotinas em manufatura e rotinas em serviços. Aí é healthcare, tá vendo? É um hospital que você tem uma rotina padronizada de como lavar as mãos, né? Agora todo mundo está sabendo, mas em hospital você tem essa rotina aí padronizada. Tá vendo? Você tem isso daí em manufatura e tem em serviços também, né? Próximo slide tem outro exemplo, né? O Gemba Meeting, né? O Gemba Daily Meeting, né? Tem em manufatura, né? E tem em serviços. É o conceito, né? E agora tem projeto também. O Scrum lá, você tem os sprints, né? E tem a reunião diária, né? Exatamente o mesmo conceito, dura 10 minutos, né? Que esse conceito veio do Lean. Tá, você tem a gestão à vista, né? Que é o quadro Scrum, né? Quem conhece pode se lembrar disso, né? Então, dá para ver que é o conceito, só o que muda é a característica do processo. Tá vendo? Próximo slide. Né? Isso. Eu só queria comentar rapidamente, né, durante 2 minutos, a questão lá do Lean e o Six Sigma. Né? Muitas vezes a gente não sabe muito bem a diferença dos dois. Né? Só para contextualizar, né, que o Lean, né, o Lean Production, né, e o Six Sigma. O Six Sigma ele foi feito, né, começou na década de 80 e disseminou mais na década de 90, né, que coincidiu com o Lean. Né, que o Lean ele foi baseado no sistema teórico de produção, que é da década de 50, na década de 90, né, surgiu o livro, né, Lean Thinking. Então, algumas diferenças aí entre o Lean e o Six Sigma. Primeiro, né, o tamanho das melhorias. Né? O Lean tem o conceito de Kaizen, né, que é melhorias pequenas e médias em cada projeto. Né? E o Six Sigma, ele foca né, no original, lá nas Big Apples, nas grandes maçãs, os grandes problemas da empresa. Né? Outra diferença, o Lean ele usa o método chamado PDCA, né, Plano de Check and Action, né, que está aqui embaixo, né, que vocês podem ver aí, né? O Six Sigma ele não usa o PDCA, né? Ele usa um chamado DMAIC, né? O DMAIC lá, eu falo DMAIC, né? Mas que é depois eu vou só mostrar, né, como um se conecta ao outro. Outra diferença, quem faz o projeto de melhoria? No Lean são os grupos Kaizen é o próprio operador, né? Todos resolvem problemas. Né? No Six Sigma são os analistas chamados belts, né? O black belt, os green belts, tá vendo? Tem os master black belts lá. Verdade. Né? No Lean é a abordagem do projeto de melhoria, né? Se ele usa o conhecimento dos funcionários, né? Enquanto que para as melhorias, né? Você busca as causas raiz lá. No caso do espinha de peixe, né? Você simplesmente espinha de peixe, o Ishikawa, lá você pega o conhecimento que está na cabeça dos funcionários, chamado conhecimento tácito, né? E explicita ele, né? Você chama conhecimento explícito, você coloca preto no branco, né? O Lean usa muito esse conhecimento, né, dos funcionários do processo. Enquanto que o Six Sigma ele faz a abordagem de melhoria do processo usando estatística, né, que é o grande mote do Six Sigma. Né, o uso de estatística, o uso de Minitab, uma licença $3.000, então é um negócio caro. Né? Tá vendo? As ferramentas são ferramentas simples, ferramentas da qualidade, chamadas ferramentas operacionais da qualidade, né?
Enquanto que o Six Sigma usa ferramentas estatísticas mais complexas, né? E aí você precisa de software, né, que são caros, para fazer isso aí, né? O resultado, no Lean, você tem resultados qualitativos, né? Você reduz estoque, você reduz o prazo de entrega, né? Enquanto que no Six Sigma, né, é resultado financeiro, quer dizer, quanto eu vou ganhar com esse negócio. Recentemente, o Lean as empresas têm pedido resultados financeiros também no Lean, né? Então, quando você faz um A3, né, às vezes você coloca também o resultado financeiro, mas não é do espírito do Lean, você tem algum ponto mais, né, recente aí. E outra vez, o Lean, né, em vez de projetos simples, você tem os projetos mais complexos lá, né? Então, só para encerrar no próximo slide, né, esse aí é o DMAIC, tá vendo? É o PDCA, né? Define, Measure, Analyze, Improve e Control, né? E no próximo slide eu faço a comparação dos dois. Tá vendo? Tá vendo? Ó? Dá para ver, pessoal, que o PDCA, né? O Define é um outro jeito de você ver o PDCA, exceto o A. Tá vendo? Exceto o ACT, onde você gira o PDCA 90, você roda o PDCA, né? Então, você tem a definição do problema, você tem os dados, né? Então, você tem que ter uma coleta de dados chamada Measure, né? E aí, é caro para chuchu, né? Porque você tem dados bons, né? Porque não, é tudo quantitativo, é tudo estatístico o negócio, né? Por quê? Porque no Analyze, enquanto que o Lean utiliza esse conhecimento, ferramenta simples, o Analyze utiliza a Minitab, né? Então, é caro o negócio. O Measure e o Analyze, né, são muito caros, né? Por isso que o Lean tem mais esse apelo de ferramenta simples, né? No caso Improve, o DMAIC não trouxe nenhuma novidade, né? Não tem nenhuma ferramenta nova, não teve nada, né? E depois o Control fala, não deixa o processo voltar atrás. Agora, falta o ACT, tá vendo? Aquela velha história, né? Atingiu a meta, vamos dobrar a meta, né? Essa melhoria contínua não tem no Six Sigma. Você vai, resolve o problema, né? O Black Belt vai lá, resolve o problema, né? E depois vai embora. Né? E o Lean não, o Lean vai rodando o PDCA com várias vezes, né? De grão em grão a galinha enche o papo, né? Enquanto o Six Sigma não, vai lá, resolve e cai fora, né? Bom, pessoal, é basicamente isso que eu queria mostrar para vocês, né? Então, Marcos, se quiser, podemos abrir para perguntas. Ok, muito obrigado, professor Paulino. Então, foi ótimo. A gente já tem algumas perguntas aqui. Teve algumas que foi da primeira etapa, aí eu acho que os dois professores podem responder, tá? Vou colocar aqui uma do Robson Moura. Ele fala que ele é engenheiro de produção desde 2012, né? Mas ele acabou não trabalhando na produção. Ele já viu diversas situações na construção civil, onde ele vê o quanto poderia ser significativa a mudança de cultura e a melhoria nas tarefas. Ele se formou também em engenheiro civil no primeiro semestre de 2019. A pergunta dele é o que vocês veem de contribuição disso na engenharia civil? Olha, já teve um... Pode 100%, pode responder, cara. 100% de contribuição. Nós tivemos olhando uma obra aqui no interior de São Paulo, um pouquinho antes da parada da construção civil que teve lá atrás. Eles estavam a todo vapor e, assim, eu te confesso que eu nunca tinha olhado uma obra com os olhos de Lean. É chocante, é chocante. Quando eles falam que dá para fazer 3 prédios, que a gente ouvia dos colegas da Civil, né?
dava para fazer 3 prédios e eu achava que não. Mas eu acho que dava para fazer. Naquele que eu fui, daria para fazer uns 4, 5. Se tem um lugar que cabe, é na engenharia, na construção civil. Nesse ciclo de webinars aí, o primeiro foi exatamente sobre Lean Construction, né? Então, a ideia é só visitar lá no YouTube o link e tem toda a aplicação, A gente não colocou aqui porque já tinha, né? Eu até ia sugerir aí para o Robson, né? Na verdade, isso. Foi o segundo webinar, né? Mas a gente fez sobre o Lean Construction. Então, se você puder ver lá, Robson, né? É a apresentação do Antônio Sérgio sobre Lean Construction, tá? É só entrar no YouTube, ele está lá procura por a OTS, apresentação lá de Lean Construction. Bom, fazer mais uma aqui. O Célio, ele falou o seguinte: a realidade das empresas no Brasil é marcada pela heterogeneidade entre o perfil das pessoas. Fatores sociais, culturais, econômicos e pessoais influenciam muito no executar os trabalhos e nos resultados. Como lidar com essas questões? Olha, nós temos um seminário que a gente faz, que a gente fala de empresas de alta performance ou empresas que têm o DNA como melhoria contínua, né? E um dos pontos que a gente diferencia a empresa convencional da empresa Lean é que na empresa convencional existe esse paradigma. Como é o nome da pessoa que perguntou? É o Célio. O Célio. Existe esse paradigma que as pessoas, pelo fato de ela não ter determinada formação, ter um nível de educação formal diferente. Num dos meus slides eu mostrei lá o nível de formação que tinha no pessoal lá na roça. Pessoas que não terminaram o antigo 4º ano primário, agora não sei mais como é que chama, mas não tinha 4 anos de educação formal. Então eles viam: seu Moretti, mas eu não sei escrever. Não faz mal, seu Zé, faz um desenho de como era antes e como era depois. Como é que faz a causa raiz? Faz igual seu menininho de 4 anos de idade, fica perguntando por quê. Então, ali, aquele caso demonstra que a educação formal, obviamente que ela é importante, mas é possível para uma pessoa semi-analfabeta aprenda a rodar um PDCA. Você precisa ter paciência, logicamente, para ensinar, precisa ter uma liderança comprometida em ensinar, precisa ter o CEO da organização falando: eu quero. Né? Mas eu não vejo nenhum desses pontos que ele colocou como um empecilho para implantar processo de melhoria contínua. Posso dar uma contribuição? É pessoal isso daí, né? Às vezes, os meus colegas da universidade, né, pessoas que eu trabalho, não compartilham disso, né? Mas sim, quando você vai implantar o Lean, né? Plantar qualquer coisa, qualquer melhoria, 5S, um novo sistema da qualidade, ISO, o operador, ele vai estar com 2 perguntas na cabeça, né? A primeira pergunta: se eu fizer, o que eu ganho? Né? Então não é a empresa, não é a sociedade, não é o Brasil, não é o meu chefe, é eu. Né? Então, a primeira coisa é você ter como responder essa pergunta. Né? Então, ele pode ganhar trabalhando menos, né? Pode ganhar com intervalos, pode ganhar com um reconhecimento da empresa, pode ganhar com um jantar com a família. Não precisa ser dinheiro, mas você precisa descobrir o que ele valoriza. Né? O que eu vou ganhar com isso? Né?
A segunda pergunta que ele vai fazer é o seguinte, né? A primeira é, se eu fizer, o que eu ganho? Segunda pergunta, se eu não fizer, o que eu perco? Né? Então, o ponto é o seguinte, se ao implantar o Lean, né, você não conseguir dar essa mensagem para o operador, se você fizer o que você ganha e se você não fizer o que você perde, né, não vai conseguir implantar o Lean. Né? Porque a pessoa quer alguma coisa pessoalmente, não é só dinheiro. Né? Então, esse daí é a grande resposta que ele tem que dar ao implantar o Lean. Independe de formação, mas você tem que dizer o que ele vai ganhar se fizer, e se ele não fizer, o que ele vai perder. Se for 0 nos dois, ninguém implanta nada. Verdade. Aproveitando, professor Paulino, o Célio também perguntou aqui como foi resolvido o exemplo citado pelo senhor, né, no caso das juízas. Infelizmente, não foi resolvido, né? Não, na verdade, isso daí foi uma semente que foi plantada, né? E um dos juízes que viu isso daí depois se tornou uma espécie, um corregedor, um cargo alto dentro do fórum, né? E ele nos chamou, né? O Carlos está lembrado, para uma outra rodada, né? Então, nesse caso aí, o que aconteceu? A gente não conseguiu naquele cartório implantar, né? Mas pelo menos chamou a atenção, né, de outro que queria continuar, né? Então foi esse. Mas se você não tem liderança, lembra do Masaki Maia? Se você não tem liderança, não vai para frente. Concordo. O Hugo está perguntando o seguinte. Primeiro ele falou boa noite, né? Ele comentou o seguinte: mudança de crença precisa de um trabalho contínuo e de conscientização. Qual o prazo necessário para alcançar um status de sucesso? Hugo, eu diria que algo em torno de 2 ou 3 anos, para que a mudança de cultura esteja sedimentada. O que eu digo é a mudança sedimentada? É a hora que tiver um problema não voltar ao comportamento antigo. Obviamente que quando você começa a trabalhar, resultados aparecem mais rapidamente. 3, 4 meses de uma implantação, você já vê resultado. Mas só que se você parar de fazer força, parar de andar, aquilo volta ao estado anterior. Então, quando que é um ponto inelástico, vamos chamar assim? Eu diria em torno de 2 a 3 anos. Que aí você consegue consolidar e as pessoas não lembram mais do jeito antigo de fazer a coisa. Ok. Bom, professor Paulino, quer completar ou posso ir para outra pergunta? Não, perfeito, concordo 100%. Ok. Nós temos aí mais uns 2 minutinhos, 1 minuto e pouquinho. Eu vou fazer aqui uma pergunta do César Enoch. Primeiro, ele está dando parabéns aí pela apresentação. E ele pergunta se vocês poderiam comentar sobre a abordagem Lean em contextos disruptivos e de inovação radical. Eu estava olhando as perguntas e eu tinha visto, eu olhei um livro aqui na minha prateleira, do Kaizen, do Masaki Mai, e ele fala justamente sobre isso. A grande mudança, a mudança disruptiva, ela é um salto, e a mudança Kaizen, ela é um caminhar, né? A mudança disruptiva requer investimento, muitas vezes requer tecnologia, e, enfim, é para poucos. É para o lançamento do iPhone, lançamento do iPad, né? São marcos. Agora, desde quando a Toyota está falando do Prius? Desde quando a Toyota está falando do carro elétrico? Né? Isso não é agora. Isso, eu diria uns 15 anos. Não sei exatamente.
mas há uns 15 anos eles falam já do Prius, que vem aumentando, que vem ganhando performance, vida útil de bateria. Então, eu não sei se exatamente essa era a pergunta que ele colocou, mas eu vejo o Lean como aquela mudança no dia a dia com um esforço pequeno e contínuo. Lá no final nós vamos ter grandes resultados. Perfeito. Nesse caso aí da mudança disruptiva, né, vai depender do insight, né? Quer dizer, você vai ter essa ideia, né, de como você muda de patamar, né? No caso lá é o carro elétrico, né? Então eles fizeram um protótipo, né? Carlos, eu vi o Prius, né, na fábrica que você visitou em 98. Eu falei 15, é bem mais. Bem mais, né? Então é o seguinte, ele teve o disruptivo, né, que aí depende de gerenciamento de projeto, de insight, de pesquisa, né? Mas desde 98 eles estão melhorando o processo, né? Tá vendo? Então o insight é que foi disruptivo, né? Mas depois teve toda uma melhoria contínua para chegar ao Prius que é hoje, né? Então, e tem gente estudando lá na universidade o Lean em inovação, né? Então, mas o conceito também é o mesmo, né? Quer dizer, você usa o conceito de colaborativo, né? De todos resolverem problemas, né? E faz projeto tipo Scrum, tiros curtos, que você pode fazer realimentações com um período menor, né? Uhum. Então, é o conceito Lean aplicado a projeto. Né? Ok, muito obrigado, professor Paulino. Então, acho que só para encerrar aqui, o Frederico Andrade, ele agradeceu, né? Então, está falando, agradeço a apresentação que ocorreu com clareza e simplicidade, mas que aborda um tema extremamente importante para as organizações. A nossa empresa, né, a empresa dele, está nesse momento de implantação da cultura Lean e estamos empolgados com o potencial, mas sabemos dos desafios a serem enfrentados. Então, realmente a gente sabe que é uma jornada sem fim, uma jornada difícil, mas tem que começar, né? Então, é o primeiro passo aí. Então, acho que já deu assim o nosso horário, né? Foi excelente. Nós aqui agradecemos bastante, professor Carlos, professor Paulino, né, por ter passado o aprendizado hoje aqui. E nós aqui da OTS, né, gostaríamos de agradecer a participação de todos. Nós vamos a nossa ideia da OTS é continuar promovendo mais webinars. Então, nós vamos estar vendo novos temas. Ainda não definimos qual é o próximo, mas a ideia sempre é fazer todas as quartas-feiras, né? Então, provavelmente, quando fizermos, será na quarta-feira, no mesmo horário, às 19h30. Então, vocês podem consultar dentro do nosso site, www.altssp.com.br, né, e dar uma entrada lá na parte de eventos, que nós vamos estar publicando quais serão os próximos eventos que a OTS vai promover. Legal? Então, muito obrigado pela participação de hoje e boa noite para vocês, então. Obrigado. Boa noite, obrigado. Boa noite, obrigado.